Olá, boa tarde. Vamos fazer a nossa primeira live aqui no Instagram para falar sobre tratamento de feridas, oxigenoterapia hiperbárica e principalmente como as clínicas Epiteli têm feito para garantir a segurança do paciente, né? Então eu vou chamar o enfermeiro Felipe Gomes, que ele é especialista em oxigenoterapia hiperbárica e controle de infecção hospitalar, para conversar com a gente, tá bom? Vamos lá. Daqui a pouco o Felipe vai entrar. Estamos aguardando. Olá, boa Oi, tarde, Felipe, tudo tudo bem, bem? Andressa? Bem, e você, como está? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar o convite para conversar aqui com a gente um pouco sobre oxigenoterapia hiperbárica, tratamento de feridas e principalmente, né, por que que o nosso paciente ele pode se sentir confortável e seguro para vir continuar com o seu tratamento aqui nas clínicas Epiteli, né? Se você Eu que quiser apresentar um agradeço. pouquinho, eu falei rapidamente quem é você, enfermeiro especialista em oxigenoterapia hiperbárica e também no controle de infecção hospitalar. Muito obrigada para quem Exato. está entrando. A gente está muito feliz que vocês estão aí, tá bom? Com você, Então, Fê. Andressa, Apresenta um obrigado. pouquinho. Eu agradeço aí a oportunidade do canal para a gente poder iniciar esse debate, essa conversa. O que acontece é que a pandemia ela trouxe uma série de questões de difícil controle, principalmente para a gente que trabalha no ambiente hospitalar. Então, a gente teve que se reinventar para dar sequência ao atendimento dos nossos pacientes, porque a segurança do paciente é a nossa meta. E esse vírus que veio de forma inovadora aí, porque chegou e ninguém nunca tinha ouvido falar, de uma forma tão agressiva, nos testou para que pudéssemos colocar os nossos conceitos e a nossa prática assistencial em vigor ali, e isso trouxe bastante insegurança para a população. Continua o tratamento ou não continua? E a gente teve que pensar em medidas de biossegurança elevadas, aumentadas, pensando no tema que você propôs aí no nosso bate-papo, que é a segurança do paciente. Essa que começou a ser modelada na década de 90, com o slogan do errar é humano, e aí começou a se pensar de forma bem categórica que a gente precisaria elevar os nossos conceitos de uma forma a minimizar esses danos que as questões de assistência ao paciente podem gerar. E aqui nós da Clínica Epiteli fizemos uma junta, né, pegamos os profissionais que direcionam e fazem a gestão, tanto assistencial quanto dos fluxos e processos que a gente tem instituído, e tivemos que olhar para todos esses fluxos e processos e remodelar todos, porque era algo novo para nós também. E o que mais nos impactou foi que os pacientes eles vinham com aquela angústia, com aquela questão, pô, como é que eu vou continuar o tratamento? Então você tinha que alinhar a expectativa e a realidade. E a realidade é de que alguns tratamentos de feridas não podem parar. E eles precisam ser gerenciados os riscos, e dessa forma a equipe tem toda a categoria, e acho que a gente conseguiu efetivamente trazer isso durante esses meses de turbulência. Então foi Felipe, discutido com a chefia. Oi, claro? você comentou comigo que nos bastidores que as clínicas Epiteli, elas são compostas por uma equipe multiprofissional, tendo como Isso. base da área médica a infectologia, né? Então, eu Isso gostaria que você... é o nosso segredo. O vírus ele veio e quem gerencia de forma mais apta uma infecção viral é o infectologista e o enfermeiro que faz o controle de infecção hospitalar da assistência relacionada ao paciente. Então a gente criou novos fluxos e novos mapas processuais, elevando os riscos, é, não elevando, me perdoe, mas sim gerenciando esses riscos que ficaram elevados, né? Porque a gente já tem esses riscos biológicos atrelados ao nosso trabalho, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta. Eles já existem. O que acontece é que eles foram elevados por conta do mecanismo de transmissão do vírus, que é pelo ar, ele se propaga de forma
por gotículas, e essas gotículas se depositam nos fomites, que a gente chama de superfícies, e você pode ter o contato e se contaminar de forma bem simplória. Esse é o mecanismo de transmissão. Então, a gente já está acostumado, a gente já vive essa realidade diariamente. O infectologista, o enfermeiro de CCH e toda a equipe que compõe, né, o time multidisciplinar de assistência teve que se reinventar. Apesar de a gente ter o conhecimento técnico-científico, a gente se defrontou com questões que eram novas e os pacientes tinham muitas dúvidas. E como que no meio de um olho de um furacão eu tento baixar essa vibração, fazer com que o paciente ele entenda que o risco é gerenciado pela equipe. Era novo, a gente tinha que efetivamente entender o mecanismo e as formas de mitigar a transmissão, diminuir a transmissão. Como eu falei agora há pouco, efetivamente a gente conhece as transmissões de outras infecções bacterianas, virais e fúngicas. Porém, esse era novo. Então a gente teve que olhar para todo esse contexto, reunir a equipe, sentar dentro de uma sala, respeitando as medidas instituídas pelo Ministério da Saúde, de distanciamento, utilização de máscara, quando teve declarado a pandemia no mês que o Ministério declarou no Diário Oficial, que o uso da máscara foi determinado como algo para todos. Eu mesmo uso transporte público e percebi que depois da declaração e a instituição no Diário Oficial pelo ministro, ainda demorou quase que 40 dias para que toda a população se caracterizasse e usasse a máscara. Então você vê que a informação ela demora a ser compreendida pela população. E nós que estamos aqui nas clínicas, nos defrontamos casos graves, severos, de doenças que o risco era muito maior do que o próprio vírus, né, de ceifar a vida ou de levar a sequelas maiores. Tivemos que assumir o risco, com todas as questões gerenciadas desses riscos, fazendo com que a gente pudesse dar segurança ao paciente, elevando aí o nosso trabalho a algo bem complexo. Porém, a gente tirou de letra, eu acho. Tanto que nós continuamos atendendo os pacientes, criamos critérios, né? Então os grupos de riscos foram avaliados pela equipe médica, esses que realmente o risco era muito elevado e o tratamento já estava de uma forma bem conduzida, pedimos para que esses pacientes do grupo de risco ficassem em casa. Aqueles quadros mais agudos, que o risco de complicação era um pouco mais elevado, a gente explicou para o paciente que seria necessário todo um novo conceito. O paciente não podia chegar mais na clínica e ficar ali com tempo de atendimento elevado. A gente teve que otimizar o tempo de atendimento. Todos os profissionais tiveram que ter rigor nas medidas de biossegurança que foram totalmente elevadas. O que são medidas de biossegurança? Bio já vem de vida, e segurança é o que eu acabei de falar, vírus, fungos e bactérias. Como que a gente gerencia essa transmissão? Precisamos entender os mecanismos, e isso aconteceu quase que de uma forma, como que eu vou te explicar? Natural, assim, para Não, foi em live mesmo, assim, sabe? Porque estava acontecendo e a gente estava vivendo, foi paralelo, vamos dizer. A gente foi entendendo os artigos científicos que eram publicados pelas academias internacionais, e aí colocando em prática as recomendações do Ministério, e tudo ocorreu de forma muito positiva na minha avaliação. Deixa eu fazer um adendo. Claro. É importante que, assim, desde quando, né, a pandemia foi instaurada, né, pela OMS, pelo governo federal, enfim, vocês então tiveram alguns processos, algumas medidas urgentes a serem tomadas, né? Foram que era a muitas, questão de Andressa. fazer um levantamento de todos os Sim. casos que já estavam em atendimento, porque realmente Sim. feridas crônicas, elas não podem simplesmente ter o seu processo encerrado. Há uma série de critérios para que isso aconteça, porque uma coisa é o risco de um novo vírus, que é grave. Outra coisa também é o risco de um tratamento ser interrompido, que também pode gerar gravidade para a saúde do paciente, pode gerar dor à saúde do paciente, ao paciente. Sim. Então, eu queria que você falasse também de uma forma mais clara
como que foram esses critérios, né? Vocês fizeram um levantamento de todos os pacientes, avaliaram caso Sim. por caso, junto com a equipe A, multi. Conte as para nós. clínicas, ela possui uma alta gestão. E a alta gestão, ela determinou que a gente fizesse o levantamento de todos os casos em atividade e tratamento logo quando começou o processo da pandemia. E foi instituído de forma internacional os grupos de risco. E a clínica respeitou, triou esses grupos de risco e a gente foi avaliando e gerenciando o risco desses pacientes virem até a clínica, seguindo as medidas necessárias. Muitos a gente não tinha como estopar o tratamento, porque poderia gerar uma internação. Então pensa comigo, o paciente vem até a clínica, uma clínica preparada, que respeita todas as medidas, tem profissionais que têm experiência intra-hospitalar, com acreditações internacionais, já tiveram essa vivência, e conseguem gerenciar esse risco. Mas aquele paciente não está descartada a possibilidade de, caso haja piora, tem que levar para o ambiente hospitalar, internar. O risco é muito mais elevado do que o tratamento no nível ambulatorial, se bem gerenciado. E a gente conseguiu criar esse ponto de equilíbrio. Então, alguns casos de pacientes foram suspensos porque realmente era muito elevado o risco de ele vir e a complicação não era tão efetiva, então deu para gerenciar de uma forma em home care, como a gente chama, os cuidados dentro do domicílio da residência. Outros a gente não consegue. A gente tem que trazer esse paciente, otimizar o tempo de atendimento, fazer o que recomenda as metas internacionais de segurança, a higienização das mãos, o distanciamento, né, a utilização das máscaras de forma adequada. E tudo isso gera no final o quê? Um tratamento que foi concluído. Muitas vezes a gente tirou aquela angústia do paciente, pô, eu tenho um sofrimento, tenho uma ferida, preciso que ela cicatrize. Mas eu tenho também um vírus que pode ser mortal caso eu tenha contato. E o que as pessoas, eu como percepção de Felipe entendi, elas ficaram muito, muito atreladas na parte emocional. Então, às vezes a gente tem o conhecimento técnico-científico, mas a emoção e a razão deixa com que a gente não enxergue a técnica e a ciência. E aqui a gente tem no nosso DNA essa questão de segurança. E todos os profissionais são muito bem treinados. Criamos esse ponto de equilíbrio, balizamos os tratamentos em cima de conceitos definidos pelo Ministério. A equipe médica conseguiu gerenciar diversos casos que a gente tratou e que a gente conseguiu com sucesso passar essa fase drástica e difícil, porque afetou o mundo, né? E os pacientes se sentiram confortáveis, seguros. Isso é, acho que o mais legal de se comentar. A gente conseguiu balizar isso, criar um ponto de equilíbrio. E não foi fácil, Andressa. O que eu acho importante também dizer é que, apesar de toda a equipe, né, de enfermagem especializada, a equipe de médicos, né, tem uma experiência muito grande intra-hospitalar, né? Então, para quem é da área da saúde, existem já protocolos de qualidade muito bem estabelecidos, Sim. praticamente os profissionais tem treinamentos mensalmente, né? Até a pandemia acontecer, obviamente, né? Isso deu uma pausada. Então, realmente, a questão da segurança está no DNA da clínica. Outro fator importante é que as nossas unidades não são pronto-socorro, né? São unidades ambulatoriais, né? E que tem esse perfil de atendimento de médio a longo prazo. Obviamente, as pessoas podem vir, ter algum problema, podem vir, pode agendar sua consulta, será bem atendido. Exato. Mas não era o foco de atendimento de pessoas, por exemplo, sintomáticas, né? Isso também gerou muita segurança para os nossos pacientes continuarem os tratamentos e continuarem agora também, né? Deixa eu fazer um adendo. Eu acho muito bacana o que você falou. Os profissionais, eles estão preparados, eles têm o conhecimento. Então, um paciente que apresenta sinais e sintomas, o médico prontamente vai avaliar e direcionar ele de forma adequada. Porque a gente percebeu que durante a pandemia, os sinais e sintomas levavam os pacientes ao pronto-socorro. E às vezes não era necessário a ida ao pronto-socorro, e sim ter uma boa orientação médica e aguardar, né, com a orientação de um médico infectologista de preferência, monitorando esse paciente. E a gente tem recurso tecnológico hoje para isso.
Então, os nossos pacientes tiveram esse diferencial no tratamento. Alguns apresentaram sinais e sintomas e a gente isolou eles em 14 dias e seguiu todos os protocolos necessários que são recomendados pelo Ministério, tanto federal do Brasil, quanto os órgãos internacionais. E todas essas medidas geram realmente uma segurança diferenciada, tá? E o que você falou que eu acho bem interessante, essa vivência intra-hospitalar é algo que traz total diferencial também, porque dentro de um hospital é onde você efetivamente tem os casos mais agudos e graves, onde a vida ela está ameaçada e precisa de recursos de alta tecnologia. No nível ambulatorial, a gente gerencia isso com o que você disse. Gerencia o atendimento, o horário, consegue, né, não ter aglomeração, então eu marco, respeito o horário de agendamento, espremo o tempo de atendimento, não deixo esse paciente exposto ao risco do ambiente ambulatorial, que ele é um pouco menor do que o efetivo do intra-hospitalar ou de um grande hospital ou um médio hospital. Pensa comigo, de uma linha de raciocínio lógico, dentro de um hospital o risco é muito maior do que numa clínica ambulatorial ou num consultório médico. Principalmente se o médico segue todas as recomendações, ou o consultório, ou a clínica tem os EPIs adequados, que eu acho que a gente não precisa ficar relembrando, porque isso já está bem fresco na memória de toda a população. Os EPIs necessários para os profissionais e para os pacientes, e para aqueles acompanhantes que a gente pediu que não viessem à clínica. Só mesmo deixa o paciente, a gente cuida, otimiza o tratamento, faz ali a sessão que a gente tem como o nosso foco, o tratamento transdisciplinar. Então a gente não trata só a ferida, a gente olha o paciente como um todo. A gente entende o que eu costumo dizer, que saúde é a palma de uma mão. Né? Eu tenho a saúde biológica, geralmente o paciente vem me procurar, ou procurar o médico, né? Nós que somos assistenciais, porque o biológico está com problema. Depois eu tenho o psicossocial e o emocional, compreendo em 3 dedos, Andressa, e aqui o espiritual. Então eu tenho que olhar não só a ferida, mas o todo, ver o paciente como uma vida. E ali eu consigo criar um link onde efetivamente eu tenho como cadenciar esse tratamento com início, meio e fim, gerando segurança durante todo esse processo. E a clínica aqui de Osasco, assim como as nossas outras unidades que estão espalhadas pelo interior e por São Paulo, elas têm nos profissionais esse forte enraizamento. Primeiro do conceito de segurança que surgiu na década de 90, com o Tour is Human, errar é humano, e depois veio sendo amadurecido no decorrer do tempo, né? Espremendo a taxa de problemas com a assistência, fazendo com que a gente conseguisse levar uma assistência de qualidade. E assistência de qualidade não é só não errar, é acertar. Eu acho que isso é o principal, é acertar no quê? Uma ferida, ela tem que ter cicatrização. E a clínica ela é preparada para isso. Ela tem bons médicos que cadenciam, a gente tem recurso de alta tecnologia com oxigenoterapia hiperbárica, que mais à frente eu quero comentar. E tudo isso criou um ambiente de segurança para os nossos pacientes. E olha que interessante, para a nossa equipe também, porque eu olho para o meu colega do lado e me sinto seguro de ter uma pessoa do meu lado que está me apoiando. O elo da corrente se fortalece e o paciente percebe isso. Então, quando a gente fala em retomada, a gente nunca parou de atender. A gente reduziu o horário de atendimento, eliminou alguns pacientes para que não gerasse risco do nosso atendimento e gerenciou eles de uma forma muito mais eficiente, usando o mecanismo de tecnologia, WhatsApp, ligação, isso não falta nesse mundo e no século XXI. E quando a gente se sentiu seguro, e o paciente também, porque a segurança não pode ser só minha, o paciente também tem que estar empoderado dessa segurança. Aí sim a gente restabelece o tratamento, traz ele, avalia a ferida. Se precisar cadenciar esse tratamento com assistência multidisciplinar, um cirurgião vascular, um cirurgião plástico, às vezes um diabético que precisa de uma avaliação de um endocrinologista, né? Um antibiótico categorizado para uma ferida que está infectada pelo infectologista, às vezes uma lesão que tem indicação plena pelo médico após a avaliada de sessões de oxigenoterapia hiperbárica
para a gente reparar e reestruturar o tecido lesado de forma mais otimizada. Então, tudo isso foi uma construção diária. Diariamente, a gente enfrentava diversas demandas e eram problemas que vinham e surgiam e a gente olhava o problema e reestruturava o fluxo. Existe o que você comentou, são procedimentos operacionais padrões. A gente segue esses procedimentos para que não fique algo muito sem critério. E quando a gente se defrontou com essa pandemia e olhou o nosso procedimento operacional padrão, viu o nosso mapa processual e falou, opa, precisamos reestruturá-los de imediato e de caráter urgencial. E foi feito isso. A alta gestão determinou que a gente tinha que triar os pacientes, avaliar os riscos. Pensa, a gente está lidando com vida, é algo muito, muito, muito difícil. Alinhar a expectativa com a realidade. Claro. A gente tem falado tanto em feridas, né? Que toda ferida exige uma cicatrização. Existem clínicas, né? As nossas clínicas têm mais de 30 anos, né? De atuação em São Paulo, o maior grupo, né, dessa área aqui em São Paulo. E eu percebo que poucas pessoas entendem a seriedade que é tratar uma ferida. Então, eu queria que você puxasse um pouquinho essa nossa conversa para explicar para as pessoas o que são essas feridas de alto risco, né? Quando é que eu, enquanto paciente, sei que eu preciso procurar um centro especializado em tratamento de feridas? Porque a minha vivência é que ainda poucas pessoas ainda têm essa consciência de que a ferida é um fator grave, que pode, assim, evoluir para uma situação de muito agravamento para a saúde. Então, eu queria que você falasse, né, resumindo, que você falasse um pouquinho que feridas são essas que necessitam da pessoa procurar um apoio especializado, uma assistência especializada, e se você, né, puder citar quais são essas feridas, né? Quando e quais são essas feridas? Certo. Andressa, é o seguinte, a ferida é uma lesão tecidual. A lesão tecidual, geralmente, ela pode acontecer em qualquer órgão. A que mais a gente tem experiência e vê acontecer são lesões de pele, músculo e osso, tá? Que acontece com uma certa frequência. E aí eu vou já pontuar para ti. A lesão, quando eu tenho, por exemplo, um corte cozinhando, ela tende a cicatrizar de 15 a 30 dias no indivíduo saudável, sem comorbidades. A gente ouviu muito essa palavra comorbidades durante a pandemia, durante os noticiários e especialistas também falando nas mídias sociais. Porque comorbidades são doenças que se instalam no organismo e elas podem, se não tratadas adequadamente, se cronificar. Então a gente tem a pressão alta, diabetes, lembra da diabetes? Essa é muito importante porque a ferida no diabético é algo complexo. Precisa de um olhar diferenciado, precisa de um olhar especializado. Então, voltando à linha de raciocínio. A ferida, ela tende a cicatrizar naturalmente. Quando que eu tenho que ter na mente que essa ferida não está cicatrizando adequadamente? Quando ela começa a ter sinais de inflamação diferenciada. Então eu tenho uma ferida, ela começa a ficar vermelha. Se eu percebo que começa a drenar algum líquido diferente dela, se ela está muito dolorida, é sinal de que ela não está cursando e evoluindo de forma adequada. Geralmente, se de 10 a 15 dias isso acontecer, você tem que procurar um centro especializado. Porque a precocidade de avaliar e definir se tem algo de errado pode mudar o curso do tratamento. E as pessoas ainda têm aquele velho hábito de não, eu vou deixando, não, vai melhorar. A gente precisa, através de conhecimento e ensino de qualidade, instituir nas pessoas que o serviço médico não é um bicho-papão. Muito pelo contrário, ele é ali um aliado, que você está procurando o serviço de saúde para que a gente crie uma solução para o seu problema. Então esse é o primeiro ponto que eu acho importante a gente enfatizar. Lesões que cicatrizam naturalmente, mesmo no indivíduo saudável, podem ser complicadas.
com infecções secundárias e também com cursos de evolução não favoráveis. E aí, quando eu tenho uma comorbidade, pessoas com idade já mais avançadas, acima de 60 anos, a gente sabe que o ciclo da vida é algo que nascemos, evoluímos e depois começamos a ter um declínio. Então, o organismo ele acompanha, a função tecidual e biológica acompanha isso. Então, no indivíduo jovem que tem uma lesão, é muito mais rápida a cicatrização do que no indivíduo mais idoso. E isso é normal, mas não é por conta disso que o indivíduo mais jovem também não pode ter uma lesão complicada. Às vezes não fez a higienização adequada e ela infecciona. E aí precisa de uma avaliação. Quando eu falo de comorbidade, eu vou sempre pensar que essa lesão vai precisar de alguma assistência diferenciada. E aí eu volto a lembrar do diabético. O diabético tem um problema que ele não regula a insulina e a glicose adequadamente. É um controle natural do nosso organismo. E a ferida no diabético tende sempre a complicar. E tem algumas infecções da pele, que a pele é camada protetora. Pensa, nosso organismo ele é envolto por uma camada tecidual de pele. Ela nos protege do meio ambiente. Se eu rompo essa camada, eu posso ter uma bactéria entrando, e aí que está o problema. Uma bactéria dentro da pele pode gerar uma infecção de partes moles. E ela pode vir a evoluir com quadros complexos. Áreas que a gente chama de áreas quentes, como debaixo do braço, as axilas inguinais, a gente tem relatos na ciência de doenças muito graves, como a síndrome de Fournier, a gangrena gasosa, que são infecções que, se não diagnosticadas por um médico de forma categórica e rápida, podem levar ao paciente a um serviço hospitalar e até um curso que a gente não gostaria. Elas precisam de uma assistência. Aqui eu estou falando de um caso muito, muito específico e grave. Mas o diabético, por exemplo, ele vai ter lesões que vão ter dificuldade de cicatrizar de forma natural. Ela pode levar muito mais do que 30 dias. E aí é que está o problema. Pensa na camada protetora, no seu sistema de defesa contra o meio ambiente rompido. Se não é feita uma assistência, um cuidado adequado, se você não está ali com um profissional que tem o conhecimento técnico científico, isso pode complicar. Então, a recomendação é que sempre quando você tem uma comorbidade associada e uma lesão tecidual das partes moles, pele, procure um sistema ou uma unidade de saúde. Pede a avaliação de um olhar de um profissional, médico de preferência, um enfermeiro, né? Porque se ele for comprometido com aquilo que a profissão dele efetivamente traz, e eu acredito que todos estudaram para isso, ele vai direcionar você de forma adequada. Talvez ele não resolva, mas ele vai, olha, conheço um serviço que tem como, passa lá. E aí a hora que você vê que foram instituídas as metas terapêuticas, que hoje a gente chama, né? Qual a meta? Eu quero resolver. Como eu resolvo? Usando o conhecimento técnico científico especializado. A e aí eu tenho gente precisa resultados. criar a cultura de ser preventivo, né? E justamente para a gente aprender a ser preventivo, você consegue falar rapidamente assim, qual que seria o aspecto de uma ferida para que a pessoa possa ter um sinal de alerta, né? Observar a ferida e saber quando é o momento de, olha, não está cicatrizando, realmente preciso procurar uma assistência especializada. Claro. Primeiro que todo ser humano conhece o seu corpo melhor do que qualquer outra pessoa. Então, muitos ferimentos e traumas vão acontecer na vida da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Então a gente conhece. Quando a gente olha para uma ferida e vê que ela não está indo bem, você sabe. O problema é você quebrar aquele paradigma de que eu preciso ir até o ambiente de saúde e procurar a assistência especializada. Então é assim, os sinais eles são muito claros. Passou de 15, 30 dias, a cicatrização não está evoluindo adequadamente, eu preciso ir. Às vezes eu posso até ter uma evolução ali que está sendo favorável, mas a visão do leigo não é algo que está mudando, está estagnado. Então ele precisa vir até o serviço de saúde para que a gente mude condutas ou utilize materiais de alta tecnologia, curativos, que são efetivamente
top de linha que a gente tem para que aquilo seja acelerado. E as lesões, quando se complicam, é muito fácil de você saber, porque ela dói, ela fica inflamada. É como uma espinha no rosto, eu costumo dizer, Andressa. Pensa, quando a gente está na adolescência, come muito chocolate, dá aquela espinha. Se você ficar cutucando ela, dói, ela fica inflamada. É a pele. A ferida, quando rompida a pele, ela tende a inflamar. Mas o organismo é sábio, ele vai reconstituir. Quando eu tenho as comorbidades, eu vou ter dificultadores. E aí é que tá. Se você procura um serviço de saúde, o profissional ele avalia e ele já tem expertise, mesmo que seja no quadro agudo, no quadro inicial. Se eu conduzo de forma adequada, eu otimizo esse tratamento. Então é o que você falou, eu reforço as suas palavras. É criar a cultura de quando eu tenho uma lesão, procurar o profissional especializado, o serviço especializado. Porque ali você vai ter efetivamente um olhar de um profissional que sabe como conduzir aquela lesão. E, pensa comigo, se eu tenho uma lesão, eu chego, avalio um paciente, eu falo, não, essa lesão está tudo bem, está indo de forma adequada, a tranquilidade e a segurança que o paciente não volta para sua casa, sabendo que um profissional olhou, que ele tem ali o conhecimento e que está tudo ok. E da mesma forma, se eu trago isso para uma evolução não positiva, às vezes o paciente chega tão desesperado, nervoso, aí você olha e fala, não, calma, tá complicado, mas eu tenho como resolver. O médico vai avaliar, vai cadenciar, vai estruturar um plano terapêutico, a gente vai seguir, e aí ele vê resultado dentro de 72 horas a 10 dias. Isso é magnífico. E é por isso que a gente tem uma estrutura como as clínicas apresentam. É para isso que a gente está trabalhando, para criar a solução e gerar segurança no tratamento. É óbvio que essa pandemia trouxe um contexto muito, muito complexo, mas nós sabemos e estamos preparados, isso é fato, né? Nas nossas conversas informais, a gente sempre levantou alguns cases de pacientes de sucesso. É algo muito bacana. Quando você vê um paciente que chega com um sofrimento, com uma dor, uma ferida de difícil cicatrização, e às vezes ele está desmotivado, e você aplica recurso adequado, cria um custo-benefício ponderado, gera efetivamente uma melhora, e aí o paciente no final ele vem e te agradece, isso é magnífico. Para Então, quem eu não acho tem que, essa, para quem não tem essa, desculpa te interromper, mas para quem não tem essa claro, vivência de ter algum familiar acometido com alguma ferida crônica, principalmente, às vezes não entende o impacto social e sim, emocional e também o impacto negativo para a saúde como um todo do paciente, porque às vezes a ferida afeta a mobilidade da pessoa. Tem a questão sim, de ter vergonha, por exemplo, se ela está muito inflamada, muito infeccionada, ela tem um sim, odor próprio, a imagem dela não é nada agradável para quem está acometido com a ferida, para quem está ao lado dessa pessoa. Então, é uma série de fatores. E os prognósticos, realmente, eles podem ser muito negativos, né? Pode vir a se tornar uma infecção grave, pode chegar ao ponto de uma sepse, por exemplo, depois você sim, explica o que é, e sim, pode claro, ainda, diabéticos muitos sofrem com isso, mas não só eles, mas também até casos de amputação por conta de exato. uma ferida que não foi devidamente tratada no tempo certo, porque o tempo é muito importante, né? Eu É, acho que para qualquer doença, e a ferida não fique longe disso, né? A gente precisa exato. tratar o quanto antes melhor. O prognóstico é sempre melhor quanto antes você trata, né, Fê? Aí eu volto a enfatizar a questão da multidisciplinaridade e criar sincronicidade no tratamento. Porque quando o paciente procura o serviço especializado, o profissional de saúde, médico, enfermeiro, o time, ele tem como criar cadência ao tratamento e evitar essa piora que às vezes pode ser abrupta e levar o paciente, como você mesmo disse, reforçando, pele camada protetora. Se eu rompo ela, a bactéria pode entrar e toda a infecção ela é progressiva e expansiva.
ela sempre vai em frente. E se eu não modulo ela com antibiótico e tratamento adequado, que é o que os nossos infectologistas são expertises nisso, eu posso levar essa bactéria que entrou pela porta de entrada, que é a ferida, para a corrente sanguínea e ela chocar os órgãos principais do organismo, levando o paciente a um choque séptico, que hoje também é um dos nossos temas, né, de constante estudo, para que a gente otimize o tratamento do choque séptico, porque a mortalidade é muito alta. E se o profissional consegue antecipadamente intervir, a gente salva uma vida, Andressa. E isso não tem preço. Depois, a gratidão do paciente é algo que nos motiva a ir em frente, sabe? Então, efetivamente, a gente precisa sempre procurar auxílio especializado. Criar a cultura de vir até o profissional. Hoje a gente não pode nem falar vir, mas por quê? A gente está no meio de uma pandemia, então a gente tem que ter muito cuidado, agendar, não é mais como antigamente. Porém, a gente tem recursos tecnológicos, telefone, WhatsApp, videochamada. Entende a problemática, avalia se o risco pode ser gerenciado de esse paciente vir até a clínica. Tá? É muito comum, eu recebo ligação no telefone, meu pai tem uma ferida, isso, aquilo. Não, calma, seu pai tem quantos anos de idade? Então a gente consegue destrinchar esse problema e ver se o risco pode ser gerenciado pela equipe. Se pode, a gente solicita que esse paciente venha com horário agendado, faz todo o procedimento operacional padrão, com as medidas de biossegurança elevadas, atende, avalia e aí sim determina o plano terapêutico. Como nós vamos resolver esse problema? E cadencia o tratamento, claro que lembrando que hoje a gente está no meio de uma pandemia, então a gente tem que ficar muito atento. Não pode deixar tratamentos piorarem e tem que respeitar, né, os riscos e mitigar a transmissão desse vírus, que também pode causar prejuízos. Então, é para isso que a equipe profissional, médica, de enfermagem, está aqui nas clínicas, para que a gente possa criar esse valor para o paciente, de segurança e de efetividade no tratamento. E isso eu trabalho aqui e tenho total confiança de falar que é uma realidade. Muitas vezes, quando o paciente vem até a clínica, o que a gente precisa é o que eu comentei com você, alinhar a expectativa com a realidade e ponderar como eu vou dar sequência gerenciando os riscos. Porque a vida é algo maravilhoso e a gente está zelando pela vida de alguém. Quando eu zelo pela vida de alguém, eu preciso, como a gente disse na década de 90, não posso errar, eu tenho que acertar. Não tem como eu aceitar a margem de erro. Apesar de que o erro é humano, mas a gente tem que criar essa cultura que eu falei para você. Não admito errar, admito acertar sempre. É uma cobrança que precisa ser trabalhada. E nossa equipe tem total conhecimento e cadência para isso. Então eu acho muito bacana. Esse bate-papo nos leva aí a lembrar também que existem muitas questões que a partir de agora vão precisar ser novamente estruturadas. Então, eu acho que esse é o momento de a gente reavaliar muitas questões. E é bacana que tudo que você está dizendo aí sobre a performance da equipe, a especialidade da equipe, e o tratamento integral e humanizado com os pacientes, tem muitos pacientes entrando aqui, a gente não vai ler o que eles estão dizendo para não prejudicar a fluência do tema, mas eles estão parabenizando as equipes mesmo. Obrigado, estão dizendo que as feridas assim permanecem no seu estágio ótimo, foram muito bem tratados. Tecnicamente falando, né, tiveram um resultado com as suas feridas, com seus tratamentos, mas principalmente também a parte emocional, que é muito importante, né? Que é muito fundamental cada vez mais em qualquer instituição de saúde. A gente está lidando com pessoas que têm emoções, que têm problemas, que já estão mais vulneráveis porque estão acometidas por uma doença. Nenhuma doença nunca é fácil quando você
tem casos na família, quando você mesmo, né, está acometido. E eu acredito que isso é um grande diferencial da Epitele, porque já estão há mais de 30 anos, tem unidades que estão dentro de hospitais, tem as clínicas que são externas, e sempre o feedback são sempre os melhores, né? Não é à toa que está tanto tempo em atividade no mercado. Para a gente continuar a conversa, que parece que não, mas eu acho que já foram uns 30, 40 minutos, daqui a pouco a gente tem que encerrar, porque o próprio Instagram não permite que a gente fique mais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da oxigenoterapia hiperbárica nesse processo, né? Como que ela atua, porque a gente tem N tratamentos, né? A gente faz os curativos, né? Tem uma imensa tecnologia de curativos que a Epitele aborda, não é nem o objetivo falar de cada curativo aqui, mas para cada ferida, um tratamento mesmo. Sim. Individualizado. Tem toda a parte de medicamentosa, né? De antibióticos, e principalmente, que eu acredito que é o grande diferencial da Epitele, que é a oxigenoterapia hiperbárica, que ainda é tão pouco conhecido no país. E eu gostaria que você explicasse melhor, né, o que é a oxigenoterapia hiperbárica. Já adianto aqui que nas nossas unidades todas as câmaras hiperbáricas são individuais, garantindo ainda mais a segurança e a qualidade do atendimento, principalmente nesse momento de pandemia. Mas explica o que é essa tal oxigenoterapia hiperbárica, porque a gente acredita tanto na eficácia dela, né? Vamos lá. A oxigenoterapia hiperbárica, ela é um tratamento onde eu consigo efetivamente solubilizar oxigênio a 100% na corrente sanguínea. Como eu faço isso? Eu tenho um equipamento que é uma câmara. Dentro dessa câmara eu consigo fazer variação de pressão. Então eu utilizo as leis da física e da química de Henry de Boyle, onde todo gás sob pressão perde volume. Eu acho que todo mundo já tomou água com gás, Andressa. Como que eu ponho o gás, que é um estado da matéria, e o líquido, que é outro, no mesmo composto? Não é magia, é ciência. Eu ponho pressão e solubilizo o gás no líquido. E isso acontece com o corpo humano, através da fisiologia pulmonar. O paciente deita dentro de um dispositivo médico. Lá dentro, ele é super confortável, tem televisão, ela é individual, como você mesmo disse. Existem rotinas de limpeza para essas máquinas, entre sessões, terminais. O equipamento é muito seguro, a gente gerencia os riscos, tá? E lá dentro o paciente é submetido a oxigênio 100%. Diferente do que eu respiro na estratosfera terrestre, que é ar. O ar é composto de 80% de outros gases e 20 a 21% de oxigênio. Eu respiro o ar e o pulmão capta o oxigênio. Eu facilito isso dentro do dispositivo de câmara hiperbárica. Coloco o paciente deitado de forma confortável, né, terapêutica, deixo ele lá disposto durante 90 minutos a 120 minutos. Eu preciso gerenciar o risco, isso é individual para cada paciente. Eu preciso ter um plano único para cada paciente, porque eu não tenho como criar uma receita de bolo. O ser humano é único, individual. Cada paciente eu trato de uma forma única e individual. A gente tem que respeitar isso. E lá dentro eu crio pressão atmosférica diferenciada. Eu somo a que existe na estratosfera terrestre, chegando a quase um mergulho de 10, 15 metros. Isso faz com que as moléculas de oxigênio se aglomerem, que a gente não pode fazer hoje como ser humano. O oxigênio faz dentro da câmara hiperbárica. Eu aperto as moléculas e aí elas ficam condensadas. Eu respiro esse oxigênio 100% pelo pulmão e solubilizo ele no sangue, aumentando a concentração de oxigênio biodisponível para as células. Olha que interessante, como o ser humano é uma máquina biológica perfeita. Eu respiro o oxigênio e pela boca eu consumo alimentos que vão se tornar glicose. Toda célula a nível molecular vai consumir glicose e oxigênio. Se eu aumento a concentração de oxigênio biodisponível, a célula não dorme, como nós seres humanos, não se alimenta e não vai ao banheiro. Ela funciona de forma 24 horas, cada célula dentro do seu papel tecidual, cardíaca, cerebral, dérmica. Desta forma, se eu disponibilizo mais oxigênio, o que a célula vai ter? Um papel aumentado da sua função. Então,
Para a ferida isso é muito positivo, porque o hiperoxigênio, e aí depois a gente tem vários mecanismos que são bacanas, mas a modo mais simples, solubiliza o oxigênio, como engarrafar água com gás, eu engarrafo oxigênio no sangue do ser humano, esse oxigênio chega na lesão e cede o oxigênio para a célula que está regenerando. Então eu aumento a potência e a capacidade celular de regenerar e restaurar o tecido que foi lesado. E aí isso com certeza cria resultados fantásticos, né? Para feridas e para outras doenças variáveis. A câmara hiperbárica ela é muito elástica. A gente trata de anemia falciforme, há doenças osteomusculares cutâneas, até outras muitas características graves e urgentes e outras de forma selecionada pela equipe médica que tem o conhecimento para indicar esse tratamento. Eu sou enfermeiro, então o que eu faço é eu crio o SAI, a sistematização da assistência de enfermagem frente ao paciente e à máquina. E o médico que encadencia o tratamento. Então eu recebo o paciente e ajudo esse paciente a ter uma sessão confortável, monitoro junto com a equipe médica, mas isso é uma categoria de exclusividade médica. O enfermeiro está ali para sistematizar a assistência. E por isso é tão importante para mim a cultura da segurança. Como você disse, está no DNA. Eu sou apaixonado pela segurança do paciente. Então isso faz com que a gente consiga gerenciar riscos associados à lesão. Feridas que muitas vezes são complexas, que podem evoluir de forma negativa, tendem a conseguir resultados positivos quando associado a esse tipo de tratamento. Eu acho E que deu para ficar claro. a ação da oxigenoterapia também potencializa a ação de medicamentos, né? Tem também, além Existem dessa toda a estudos. fisiologia do oxigênio no Isso. organismo, de respirar o oxigênio 100% puro, Uhum. também tem essa questão de potencializar a ação dos medicamentos de ingesta mesmo, né? O que a Dentro do gente organismo, usa né? é o conceito de que a hemácia carrega o oxigênio. E, tecnicamente, as moléculas de antibiótico também são carregadas por essa célula, a hemácia. Então, se eu tenho maior concentração de oxigênio, eu consigo viabilizar no tecido uma concentração maior. Então, entre aspas, eu potencializo. Mas o que a gente realmente entende como funcional na categoria técnica científica é que eu viabilizo a penetração das moléculas de antibiótico nos tecidos. E isso, a molécula de antibiótico vai entrar lá para combater a bactéria. Geralmente está fazendo uma infecção de partes moles. E aí eu consigo ter resultados magníficos. Além de ceder oxigênio, eu facilito a entrada do antibiótico. Então eu tenho dois benefícios centrais que geram resultados para doenças infecciosas de partes moles fantásticos. Isso está Não é comprovado. magia, né? É ciência, Não, né, isso está Felipe? comprovado nos últimos 50 anos. E agora, em 2019, a gente teve um estudo de fisiologia médica que ganhou o Prêmio Nobel de 2019, um estudo de faculdades super conceituadas internacionais da América, que mostraram como o organismo e a célula se comportam à variação de oxigênio. Isso é o começo, né, de um novo mundo baseado em oxigênio. Então a gente vai ter muita novidade nos próximos 10 anos. E isso está comprovado cientificamente, Alês. A gente tem estudos de qualidade, estudos de corte, amostragem, estudos como relato de caso, e todos mostram a eficiência. Isso já não é mais discutível. Tá? Já foi há 30 anos quando os pioneiros em câmara hiperbárica, que eu admiro como referência, começaram. Hoje são 30 anos de estudos que condensaram e efetivamente, né, deram cadência a esse tratamento, comprovando a eficiência dele de forma técnica e científica. Mas lembrando, tem que ser indicado por um médico, conduzido por um médico e muito bem aplicada no tempo certo e na sincronia certa. Senão, só câmara hiperbárica para uma ferida também não faz milagre. Ajudem muito, quando bem utilizada por um médico especializado que indica e cadencia. Então eu acho que isso é algo fantástico. Fica até a orientação, né, para as pessoas, Sim. né? Procure seus médicos, perguntem sobre a oxigenoterapia hiperbárica, porque ajuda no tratamento de feridas e ajuda
entre tantas outras patologias, né, Vou que dar é um exemplo. importante as pessoas terem mais conhecimento, procurarem esse atendimento, porque o benefício é imenso, né? Vou dar um exemplo. A gente trata Fê, só para, pacientes, desculpa claro, atrapalhar, a gente tem 10 minutinhos, seja breve para a gente já finalizar. é, 60 minutos passa muito rápido, é foi impressionante. O mesmo. papo tá super gostoso aqui, É, ficaria a tarde inteira aqui conversando sobre isso contigo, tô bem aprendendo legal. muito. É. Então, só para a gente finalizar, mais Para esse finalizar, adendo, tá? A então, gente tem Andressa, 10 minutinhos. fechou. Eu faço em 5 minutos. Para finalizar, Perfeito. o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica ele é elástico. Eu trato infecções osteomusculares, trato doenças intracavitárias, né, que são abscessos causados por infecções quando não podem ser puncionados, trato autismo com resultados ainda em validação técnica científica nas escolas de ciência, tá? Mas existem benefícios. Eu tenho diversos estudos em andamento para doenças isquêmicas, para várias e várias e várias patologias. Então o tratamento ele é elástico. Para você ter uma ideia, a gente tem uma referência que pacientes que são testemunhas de Jeová, que não aceitam transfusão sanguínea, eles podem utilizar a câmara hiperbárica para viabilizar melhor, né, quando eles têm algum tipo de problema relacionado à parte hematológica. Olha que bacana. Sim. Então eu trato desde doenças neurológicas, neurocognitivas ou doenças hematológicas. A câmara hiperbárica é elástica. É óbvio que tem algumas dessas indicações que estão sendo estudadas pela equipe médica que ainda estão em validação. Mas outras já são muito bem balizadas, enraizadas, e a gente sabe que funciona. Então era isso que eu tinha para compartilhar aí, André. Espero que tenha ficado bem bacana a nossa conversa. Olha que legal, ó. O Jefferson, é isso? Acho que é esse o nome. Falou que essa live tem que continuar porque as informações foram muito esclarecedoras. Eu também adorei. Agregou Legal. muito também para os meus conhecimentos, né? Nessa área que é Eu importante fico para feliz. todo mundo saber. Então, eu quero muito agradecer todo mundo que participou. Eu prometo que nas próximas a gente abre, né, espaço para questionamentos, né? Mas como essa foi a primeira, a gente está introduzindo agora esse assunto de tratamento de feridas aqui nas lives. A gente vai disponibilizar essa live depois no nosso IGTV, no nosso YouTube. Então, quem quiser fazer perguntas, tiver mais dúvidas sobre esse assunto, curiosidades, interesse em saber melhor, né? Do que a gente faz, os tipos de curativos, a oxigenoterapia, pode perguntar lá nos comentários, pode mandar um direct, fala com a gente, porque a ideia é tratar, é educar, é ampliar esse espaço para as pessoas conversarem, conhecer um pouco mais sobre esses tipos de tratamentos, para sermos mais preventivos, para conhecermos todos os tipos de terapias que existem, principalmente para feridas, enfim. A gente tem um site também, eu acho importante divulgar, porque lá a gente está sempre disponibilizando conteúdos esclarecedores, assim como essa live, que é o www.clinicasepitele.com.br. Estamos no Instagram, estamos no Facebook. Então, a ideia é continuar com esse canal, com essa interação, né? O Felipe, especialmente o enfermeiro Felipe, ele fica na unidade de Osasco. Mas a gente tem ele é um retrato do perfil da nossa equipe, tanto da equipe médica, quanto da equipe de apoio, equipe administrativa, clínica médica, enfim, é o perfil dos nossos profissionais. E a gente tem algumas unidades, tem a unidade na Lapa, tem a unidade em Santana, temos também uma unidade em Itu. Então, estamos aí espalhadinhos por pontos estratégicos em São Paulo, para realmente facilitar o acesso a todo mundo que agora estão sabendo um pouquinho mais, né? Estão sabendo um pouquinho mais sobre a importância de cuidar da ferida, né? E principalmente sobre essa terapia incrível que é a oxigenoterapia hiperbárica. Então, eu te agradeço imensamente, Felipe, foi muito legal. A Obrigado. gente poderia Eu que ficar conversando aqui agradeço a a tarde inteira, foi muito oportunidade. esclarecedor. E Obrigado. agradeço a todo Espero que mundo que participou. Esse é o primeiro canal, então, né, o primeiro contato aqui, mas a gente pode continuar essa conversa
por meio dos comentários no Instagram, no Facebook, no site, no YouTube. Isso. Tá? A ideia Vale é a pena vocês também lembrar, trazerem as Andressa, dúvidas para a gente sempre fazer conteúdos que venham a esclarecer dúvidas, né? vale a pena lembrar que Faltou também a unidade caso da tenha... liberdade também. Desculpa, Carol, é verdade. A unidade da liberdade é intra-hospitalar, me perdoe. Fique lá Vale a pena na lembrar, se Liberdade, em São Paulo. precisar, pode ligar nas clínicas, a gente vai dar todo o suporte necessário para que a gente consiga resolver alguma questão que seja ponderada ou uma dúvida. Então, temos as mídias sociais, mas as clínicas também têm canais de voz, canais de WhatsApp, entre em contato. A gente está disponível, né? Principalmente Exato. nesse momento que as pessoas ainda estão um pouco, e tem que estar mesmo, né? Mais atenciosas ao fato de sair de casa. A gente pode fazer uma primeira triagem, né? Via WhatsApp, enfim, via canais de telemedicina. A gente vai sempre disponibilizar o melhor canal de comunicação para garantir a segurança do paciente mesmo, né? É o que o Felipe falou, é o nosso DNA, né? Então a gente quer sempre elevar a saúde, equilibrar a saúde, não colocar o paciente em risco. Mas realmente não é o momento de parar tratamentos, né? Para quem parou por alguma razão, é importante ter essa retomada, foi o grande foco, né, da conversa. Busca o conhecimento dos profissionais para que a gente possa linkar aí uma retomada daqueles que foram suspensos e aqueles que continuam, sempre para que a gente possa equalizar a segurança e o que a gente tem como expectativa do que o paciente vem buscar na nossa clínica e o que a gente vai entregar para ele. A gente está aqui à disposição, Andressa. Fico muito feliz aí, agradeço a todos as pessoas que acompanharam a nossa live. Fique lisonjeado, porque você está recebendo muitos elogios aí. Eu não estou conseguindo acompanhar, para ser bem sincero, mas eu agradeço a todos. Estão pelo falando carinho. que você é muito atencioso, que você esclarece muito bem, articula muito bem as informações e é um enfermeiro, assim, classe A, sabe? Obrigado, eu fico satisfeito. Eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que entregar, né? Esse valor que é a missão das clínicas Epiteli. E quando a gente consegue e tem esse feedback, é algo muito, muito bacana. Que bacana. Obrigado. Então, assim, agradeço a todo mundo que participou. A gente vai continuar com esse canal. Façam suas perguntas, né, por meio das outras formas que eu já citei aqui. E eu agradeço a todo mundo que participou. Foi muito bacana, foi muito especial. E a gente está muito feliz em poder levar esse tipo de informação para vocês, tá bom? Obrigada, Felipe. Obrigada a todo mundo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.